Queridos, estou muito feliz, aleluias, de começar essa nova série. Queridos, esse mês de novembro nós vamos falar sobre armas de guerra, amém? Amém, queridos? O cristão, ele precisa de armas, amém? Nós temos que entender que nós estamos em constante, nossa vida, constantemente nós estamos em batalhas. Então é muito importante esse tema, e nós vamos estar abordando, esse tema e passando para vocês, essas armas que nós temos, em nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, aleluias. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum a todos os Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Queridos, feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui, ó Pai, neste momento. Obrigado pelo momento de adoração, a qual nós oferecemos a Ti, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado pelo momento, Pai, a qual nós adoramos ao Senhor com os dízimos e ofertas. Obrigado por esse momento a qual nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E neste momento nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que esse é o momento a qual o Senhor é quem fala, Pai. Por isso eu coloco aqui, ó Deus, como instrumento do Senhor, ó Pai, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, porque sem Ti nada posso fazer, ó Pai, eu nada posso. E por isso eu te peço, ó Deus, usa-me nessa noite para falar aos corações dos seus filhos, e que os seus filhos venham sair daqui, ó Deus, cheios da sua glória, cheio do seu Espírito, ó Pai, armados até os dentes, prontos para pelejar contra os inimigos, ó Pai, em nome de Jesus. E assim nós te louvamos. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias. Queridos, essa foi uma das guerras mais importantes de Israel. Israel, ele tinha um grande exército, muito poderoso por sinal. Só que naquela época veio 3 reinos, contra Israel. Um poderoso exército. E a Bíblia fala, que vieram ali as pessoas para avisarem, falaram assim: olha, está vindo um grande exército contra nós. E naquele momento a Bíblia fala que Josafá, que era o rei de Israel naquela época, ele se sentiu com medo, ele teve medo. E naquele momento, queridos, ao invés dele falar para o seu exército: olha, vamos preparar porque nós vamos ser atacados, vamos para a guerra. Não, o que ele fez? Vamos orar. E naquele momento, eles começaram a orar. Ele chamou todos, para ir até a congregação, buscar ao Senhor. E todo Israel foi até aquele lugar para orar e jejuar. Queridos, e
Depois que eles oraram, eles buscaram ao Senhor. Enquanto o Senhor não respondeu, eles não pararam de buscar, eles foram buscando, até que o Senhor, Ele fala com Josafá através de um profeta, e fala o seguinte, fala assim: olha, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, eu vou dar a vitória, eu que vou pelejar. E o Senhor começa, a instruir como eles deveriam proceder. Ali foi falado, falou assim: olha, não é os guerreiros que vão estar na frente da batalha, você vai recuar o exército de batalha, e vai colocar ali os levitas na frente para tocar ali as suas trombetas de prata, e louvar e entoar ao Senhor. Queridos, eles venceram essa guerra, essa batalha, sem levantar uma espada, sem pelejar. O Senhor derrotou aquele grande exército. Enquanto eles louvavam o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles começavam a adorar ao Senhor. O Senhor ele foi pelejando, e como foi? Colocou uma confusão entre aquele exército, e eles começaram a lutar um com o outro, e todos daquele exército morreram. A Bíblia fala, que eles foram, até aquele lugar, e eles encontraram, muitas coisas, muitos despojos, de guerra, muita riqueza. Eles começaram, a desembaratar naquele lugar, e foi grande bonança naquele lugar, e eles glorificaram o Senhor. O Senhor venceu a peleja por eles. E queridos, eu quero dizer para você que essa batalha, ela não foi uma batalha física, mas sim espiritual. Quem pelejou foi o Senhor. E eu quero dizer para vocês, quero dizer para todos vocês, que nós estamos em constante batalha. E essas batalhas, queridos, espirituais. Satanás se levanta contra a igreja do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela fala, que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Por isso, queridos, nós temos, que buscar essas armas de guerra. E essas armas de guerra, queridos, está no espiritual. A nossa batalha é espiritual. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. A palavra do Senhor está nos orientando para nós o quê? Nos vestir de toda a armadura, e essa armadura é espiritual. Queridos, não é você, às vezes você vai pensar assim, todo dia pela manhã eu vou colocar essas armas espirituais, vou colocar agora o capacete da salvação, agora eu vou colocar a couraça da justiça, vou colocar o cinto da verdade, agora eu vou calçar, os calçados do evangelho da paz, vou colocar o escudo da fé, a espada do Espírito. Queridos, não é isso, não é você fazer esse teatro todo, não é você, se posicionar dessa forma, que quando você faz isso, é a mesma coisa de se benzer, sabia disso? Não vai adiantar de nada, é uma religiosidade, é um sofismas. E queridos, aqui, o que você tem que fazer então? Você precisa, queridos, orar. E esse é o primeiro ponto, essa é a primeira arma de batalha que você precisa, a oração. E por que você precisa, queridos? Antes de entrarmos nesse ponto, eu quero dizer para você, que você não deve subestimar o seu inimigo, nem superestimar o seu inimigo, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é um Deus vencedor, o vencedor de guerras é o Senhor, e nós não devemos também subestimar o inimigo. Eu contei aqui pela manhã, uma história de um pescador que pescou uma piranha, e ele ficou todo feliz por ter pescado aquele peixe, e colocou ele assim do lado, assim, depois ele pegou o peixe assim, começou, fazer assim com o dedinho assim, bilu, bilu, teteia. E na hora que ele começou a fazer assim, a piranha falou, arrancou o dedo dele.
porque ele subestimou, achando que já estava morto. Não vai fazer nada. Então nós não devemos brincar com o nosso inimigo, subestimar o nosso inimigo, queridos, porque Satanás, ele quer pegar você vulnerável, sem armas. Satanás, ele tem o objetivo de querer desarmar você, para que ele venha dominar você. Satanás, queridos, ele quer que você caia na mentira dele, porque ele é mentiroso. Satanás, ele é oportunista. Satanás, ele é paciente, você sabia disso? Ele tem paciência. Ele não vai jogar, ele não vai fazer com que você peque de um dia para o outro, não. Ele vai mostrando algumas coisas aos poucos, até você cair, na tentação, no pecado. Satanás, queridos, é aquele que arma armadilhas. Então nós temos que ficar sempre, queridos, atentos. Neemias, a Bíblia fala em Neemias capítulo 4, versículo 17, fala, que eles estavam, construindo aquele muro, mas constantemente, eles não deixavam, a Bíblia fala que eles não deixavam a sua espada, do seu lado. Eles ficavam armados o tempo todo, estavam ali, construindo, mas a espada estava ali. Por quê? Porque se viesse o inimigo, eles estavam preparados para pelejar. A Bíblia fala que Neemias, ao dormir, colocava a espada à sua destra, porque se viesse o inimigo, ficava fácil para ele pegar a espada. Eles sempre viviam o quê? Vigilante. Então o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre oração. A primeira arma de guerra é oração. Repita comigo, oração. Às vezes você pode estar pensando assim: pastor, você vai falar de oração de novo? Sim, porque a oração também é uma arma de guerra, e uma arma poderosa. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, fala o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então, queridos, olha só, Josafá, ele foi o que? Chamou todo o povo ali para orar e jejuar. Então essa primeira arma de guerra é o que? Oração e jejum. Crente precisa orar, crente precisa jejuar. Você sabia disso? Ah, pastor, eu vou fazer o jejum para quê? Para me receber alguma coisa? Não, jejum é para matar a sua carne, para quebrantamento. Amém? Queridos, nós precisamos dessa arma poderosa. Nós temos que priorizar a oração e o jejum. E como nós vamos vestir, queridos? Porque, olha só, uma das formas da gente colocar essa arma de guerra, nos vestir disso, olha só, Efésios capítulo 6, versículo 18, fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia está falando aqui, está mostrando como é que você veste as armaduras espirituais, através da oração. Queridos, aqui não tem como você praticar o fruto do Espírito se você não trazer a memória. Queridos, pela manhã você precisa orar e falar para o Senhor, falar assim: Senhor, me livra, Senhor, de confusão, de problemas. E se vir confusão, que eu venho estar preparado para guerrear, para saber como me proceder. Queridos, olha, não tem como, queridos, você simplesmente, igual eu falei aqui, fazer, todo o teatrinho de colocar as armaduras sem oração. A Bíblia está falando, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É dessa forma que você vai colocar as armas na sua vida, essa armadura. Por quê, queridos? O Senhor, Ele vai te livrar das confusões. Às vezes você vai deparar com alguma cilada de Satanás para tirar e você entrar em confusão. Mas quando você traz a memória, começa já a orar, o Espírito Santo, ele vai te lembrar, e você vai ficar calado nesse momento.
No período da confusão você vai ficar calado, mesmo que você se ira, mesmo que você queira dar uma resposta, você vai ficar calado. Por quê? Porque, queridos, quando você ora, você entrega, e a Bíblia está falando aqui, com toda oração e súplica, no Espírito, e para isso vigiando de toda, por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a Bíblia fala também que você precisa orar sem cessar. Como é que nós oramos sem cessar? A todo tempo. Você está dentro do ônibus, você está orando. Quando está passando por uma situação, como eu falei aqui, uma confusão, Satanás armando, uma armadilha para você, você começa a orar, interceder, entregar ao Senhor. E quando você faz isso, o Senhor que vai pelejar para você. Queridos, não vai, com as suas armas. Do jeito que você acha, assim, não, eu não levo desaforo para casa. Queridos, aqui, oração. Quem vai te justificar é o Senhor. Todas as vezes que eu fiquei calado, o Senhor me justificou. Mas quando eu tentei me posicionar, eu me lasquei. Então, queridos, nós precisamos ter essa arma de guerra. Aleluia. A Bíblia fala que Josué, de uma batalha de Josué contra os amalequitas. A Bíblia fala que Moisés, ele falou, falou assim: olha, o Senhor falou para vocês pelejarem contra os amalequitas. E naquele momento, quando eles foram para a batalha, Moisés subiu ao monte, juntamente com Arão e Ur. A Bíblia fala que Moisés, com sua vara, levantou ali suas mãos e começou a interceder, a orar. E naquele momento, enquanto as suas mãos estavam levantadas, Josué, ele prevalecia na batalha. Mas quando ele se cansou, ele estava velhinho já, aí cansou os seus braços, aí os amalequitas começaram a ganhar a batalha. Ali Arão e Ur percebeu aquela situação, colocou ele sentado e começou a segurar os braços ali de Moisés. E a palavra fala que Josué, ele teve a batalha. Essa batalha, queridos, foi vencida por causa da oração. Amém. A segunda arma de guerra que nós vamos falar aqui nesta noite é congregação. Repita comigo, congregação. Isso fala de quê? De congregar. Você sabia que congregar é uma arma de guerra? Você sabia disso? Olha só, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Queridos, a palavra fala que nós não devemos deixar de congregar. Olha o que a palavra está falando, que eles foram o quê? Na congregação. Congregar, queridos, não é você vir aos cultos aos domingos. Sabia disso? Não é simplesmente isso. Eu estou congregando, todo domingo eu estou lá. Isso não é congregar. Congregar, queridos, é estar unido com o corpo de Cristo e fazendo parte do exército do Senhor, seguindo o comando de Cristo, obedecendo a Jesus e as autoridades a qual Ele delegou. Queridos, aqui a igreja do Senhor, ser igreja do Senhor e congregar, queridos, é aqueles que estão prontos para a peleja. Vamos evangelizar, todo mundo está junto para evangelizar. Vamos orar, todo mundo está ali para orar. É isso. Às vezes, queridos, a liderança ela chama, a igreja para orar e não vem. Queridos, eu quero falar para você que hoje as igrejas, em grande maioria delas, a oração está no CTI. As pessoas não estão, reunindo para orar. E Satanás, queridos, ele pode prevalecer. Por quê? Porque a igreja está unida. Satanás, ele tem um propósito de quê? De separar. Existem muitas pessoas aí, que estão falando aí para assim, não,
você é a igreja lá na sua casa, e etc e tal. Eu quero dizer para você, queridos, que ser cristão, queridos, não existe essa questão de carreira solo. Não existe essa de ser crente 007. Não existe essa, sabe, de ser um crente, sabe, espião. Não existe isso. Tem que estar debaixo de cobertura. Quando nós estamos debaixo de cobertura, queridos, quando nós fazemos parte do exército do Senhor, Mateus 16, versículo 18 fala: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se você estiver na congregação, está junto. Isso é uma arma de guerra, estar juntos, queridos, para pelejar. Você já viu um soldado indo para a guerra sozinho? Não existe. Satanás, ele tem o propósito de te afastar do rebanho, para que você seja alvo fácil de Satanás. Ah, pastor, mas eu sou a igreja, né? Na minha casa eu escuto a palavra, né, no YouTube e tal, eu louvo o Senhor e tal. Mas você tem que congregar. A palavra do Senhor fala que você tem que congregar. E o interessante é que Efésios, queridos, é poderoso esse versículo. Olha, veja comigo, Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja, queridos, completa Cristo. Olha o que a Bíblia está falando. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é o cabeça. Amém? Nós somos o que? O corpo de Cristo. Não tem essa, queridos, de individualismo, servir a Jesus no individual. Como eu disse aqui, carreira solo. Não existe isso. Existem muitas pessoas que estão dessa forma. E aqui, eu tenho 40 anos. Fiz, né, quinta-feira agora, 40 anos. Estou pastoreando mais ou menos 5 anos. E nessa trajetória de acompanhar a igreja, de ajudar até mesmo no pastoreio, eu já vi muitas coisas acontecendo. Pessoas se desigrejando, pessoas, sabe, falando algumas coisas. Você, você não precisa congregar. Congregar só está lá no meio, até no churrasquinho você está ali, você está congregando e tal. Olha a ideia de congregar. Congregar, queridos, é fazer algo com um propósito, estar alinhado com o reino de Deus, é exercer algo, fazer algo. E essas pessoas, queridos, eu vi elas ao longo, né, da história delas, né, ou observando vidas falidas, ministérios falidos. Por quê? Porque quis, sabe, viver uma vida de rebeldia. E a palavra do Senhor também, queridos, olha só, fala que Jesus, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, fala sobre os 7 candeeiros, e Jesus está no meio dos 7 candeeiros, que fala sobre a igreja. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Reunidos no nome de Jesus, para cumprir a vontade do Senhor, ali o Senhor está. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Porque nós estamos reunidos no nome do Senhor. Congregar é estar o que? Conectado, submisso à autoridade. Queridos, existe aí um povo aí que está falando, sabe, assim, não, você não precisa estar debaixo de autoridade. Queridos, você está debaixo de uma autoridade que não fala, que não é boca de Deus, que não fala a palavra de Deus para você, sai fora dessa autoridade.
porque essa não é uma autoridade do Senhor. Mas aqueles que falam a palavra do Senhor e dá direcionamento a você, queridos, aqui, ele é uma autoridade sobre a sua vida, e o que você tem que fazer é obedecer. Obedeça, sabe, a sua liderança, obedeça o seu discipulador, obedeça o seu líder de célula, obedeça os direcionamentos que ele dá, os conselhos que dão a vocês. Nós temos uma igreja aqui jovem, hoje nós temos muitos jovens aqui, e aqui, queridos, essa fase é uma fase muito difícil, por falta de maturidade dos nossos jovens, acabam caindo na cilada de Satanás, e não é por falta de aviso, porque a liderança avisa, mas a gente vê constantemente pessoas caindo nas ciladas do inimigo. Satanás, ele quer que você caia nessa cilada, sabe por quê? Porque o propósito dele, queridos, é matar, é roubar, é destruir. Um casamento um relacionamento que começa tudo errado, não obedecendo o princípio, não obedecendo, sabe, o direcionamento que é dado, frustração. Você vai ser frustrado, você vai ter um casamento destruído. Ah, pastor, mas pode ser restaurado? Pode ser restaurado, mas até ser restaurado, meu filho, você vai sofrer um bocadinho. Quantos jovens nós aconselhamos? Assim, olha, não é tempo de você entrar em um relacionamento. Você está trabalhando? Você já terminou os seus estudos? Você já tem uma profissão? E as pessoas, às vezes, queridos, os jovens insistem, sabe, por causa do fogo. Eu sei que existe um fogo aí, vocês estão doidos, sabe, para jogar isso para fora e tal. Mas aqui, queridos, aqui, obedeça o direcionamento, espere. Quantos jovens estão entregando a sua virgindade para Satanás? A virgindade, queridos, é para você entregar no altar do Senhor. Onde é esse altar? No matrimônio, no casamento. Agora, Satanás, ele vai pelejar para que você caia antes, porque você vai entregar. Sabe, a mulher, a virgindade, ela tem um ímã. A mulher tem um ímã, sabia disso? O cientista fala que isso não serve para nada, mas você sabe para que serve? Aquilo ali, queridos, é para ser entregado para Deus. E muitas mocinhas estão entregando isso para Satanás, no altar de Satanás. E você sabe o que acontece? Quando essas pessoas caem nessa cilada, Satanás arruma um esquema ali, e depois que cai, aí vem, né, aquela deprê, né, aquela angústia, passa um pouquinho, né, a gente vê muitos se separando. Queridos, eu já vi, foi vários jovens acontecendo isso. Aí acaba que fica nessa vida, fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. E rebenta um aqui, rebenta outro ali, porque não quer se arrepender, não quer voltar, sabe, fala assim, eu errei, o que eu devo fazer? Seguir direcionamento. Obedeça, queridos, porque quando você despreza um direcionamento de um líder, você não está desprezando o líder, você está desprezando o Senhor, porque Deus constituiu essa pessoa como autoridade. Não tem nenhum líder aqui que fica forçando você a fazer alguma coisa, não. Sabia disso? Nós mostramos a palavra de Deus e damos um direcionamento. Se você quiser, glória a Deus. Mas se você não quiser, desculpa a palavra, mas infelizmente você vai sofrer consequências. Nós vamos abandonar você? Não. Não vamos desistir de você. Mas, queridos, obedeçam. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Queridos, congregar está debaixo de uma submissão, de uma autoridade. Isso é uma arma de guerra. Deus governa através de suas autoridades, constituída por Ele. Autoridade indireta, direta, né, delegada. Mateus capítulo 10, versículo 40 fala assim: quem vos recebe a mim, as minhas autoridades, olha só,
Quem recebe a mim, o que está falando aqui? Quem recebe as autoridades, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só, querido, Samuel, ele passou por uma situação assim. Ele começou a falar assim: olha, os homens estão me rejeitando, porque eu já estou velho, e eu não tenho ninguém, né, para me substituir. Os meus filhos não têm a capacidade de me substituir. Olha só o que fala. O Senhor vai e fala assim: olha aqui, eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, fala o seguinte: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. O que a palavra de Deus está falando aqui, queridos? O que é ser desmerecidos? Indignos de atenção. É o significado de desmerecidos. Quando você não está debaixo de uma submissão, de uma autoridade, você despreza essa autoridade, você se torna uma pessoa desmerecida, indigno de atenção. Você já observou por que Deus não responde a sua oração? Será que não é porque você não quer estar debaixo de uma autoridade constituída por Deus? Queridos, aqui eu, como pastor dessa igreja, queridos, aqui eu tenho um casamento de sucesso, é uma bênção. Amo a minha esposa, sou apaixonado com a minha esposa. Meus filhos é uma bênção. Aqui, eu poderia muito bem chegar e falar assim: meu casamento tá bom, que se lasque todo mundo, estou nem aí para ninguém não. Mas eu estou aqui como instrumento do Senhor para dar a você direcionamento. Você quer ter um casamento de sucesso como o meu? Siga princípios, obedeçam, e seja debaixo de autoridade, que você vai ser feliz. Não tem como ninguém ser feliz, queridos, se não estiver debaixo dos princípios da palavra de Deus. Os líderes, eles falam os princípios da palavra de Deus, dá direcionamento para que você tenha sucesso no seu casamento, na sua vida. Aleluia. Queridos, Jesus é o nosso exemplo de estar debaixo de autoridade. Em Mateus capítulo 3, versículo 3, fala assim: ó, por esse tempo dirigiu-se Jesus na Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Queridos, Jesus era Deus naqueles dias. Ele era Deus. Jesus, ele tinha poder naquela época? Sim, ele tinha poder. Jesus, ele poderia começar o ministério naquele momento ali sem ser batizado? Poderia. Mas aqui, queridos, Jesus, ele quis estar debaixo de uma cobertura. Quando chegou até João Batista olhou ali e falou assim: o que? Eu te batizar? Eu que devo ser batizado pelo Senhor. Mas aí Jesus, ele fala assim: não, para que se cumpra as escrituras, é assim que tem que ser feito. Queridos, para um rabino ou um mestre exercer o ministério de ser mestre naquela época, tinha que ser depois dos 30 anos. Jesus esperou chegar aos 30 e depois chegou ali até João Batista para ser batizado. A Bíblia fala que depois que aceitou tudo aquilo, né, e Jesus ele foi batizado, a palavra do Senhor, ela fala que os céus se abriram e ali desceu o quê? Uma pomba. E Deus, ele falou naquele momento ali: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Queridos, aqui, a partir do momento que você seguiu um direcionamento, estiver debaixo de uma cobertura, o que vai acontecer? Os céus vão se abrir e você vai ter autoridade para exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer.
Existem muitos aí falando assim, o meu ministério é missionário, eu vou para São Paulo, eu vou para os Estados Unidos e eu vou pregar a palavra do Senhor, porque é o meu ministério, é o meu chamado. Queridos, aqui, se você não for debaixo de uma cobertura espiritual, está tudo errado, não é de Deus. Você tem que ser enviado, queridos. Sabia disso? O que está lá na China pregando, o que está lá na Índia pregando, ele está debaixo de uma cobertura. Tem uma igreja, sabe, que mantém essa pessoa, tem uma igreja que intercede por essa pessoa, tem contato com a igreja, não é isolado não, não é isolado, não é carreira solo não, está junto. Aleluias. Para que se cumpra, toda a justiça. Jesus, ele esteve debaixo, dessa autoridade. Repita comigo assim, a posição mais importante debaixo da terra é estar debaixo de autoridade. Amém. Queridos, aqui congregar está debaixo de autoridade. Amém. É estar junto com a igreja, é estar reunido, prontos para fazer e cumprir a missão. Queridos, aqui vença a sua preguiça em nome de Jesus. Vença em nome de Jesus, esteja com a igreja, esteja conectado, pronto para a missão, pronto para a obra em nome de Jesus. A autoridade é um lugar mais seguro para todas as coisas que foram criadas. A submissão é a chave para a porção dobrada. Nós vemos isso com Elias e Eliseu. Eliseu estava debaixo de uma autoridade, e o que ele pediu foi o quê? Porção dobrada. Então Elias ele fala assim, então fica perto de mim, porque a qualquer momento eu vou ser arrebatado, fique esperto. E ali estava Eliseu colado pertinho. Eliseu viu ele sendo arrebatado, não é isso? Essa palavra certa? Veio um carro de fogo, pegou Elias, ele subiu ali no carro de fogo, aí ele ficou a capa, e ele pegou a capa de Elias, e ele teve autoridade para exercer o ministério, foi passado para ele. E a Bíblia fala, queridos, que tudo que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Aleluias. Terceira e última arma de guerra, palavra. Repita comigo, palavra. 2 Crônicas capítulo 20, verso 6, fala assim: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, ele começou a clamar ao Senhor, e o Senhor ele foi, através do profeta, disse o que? A palavra, o que eles deveriam fazer. E ali eles venceram a guerra por causa da palavra que foi liberada pelo próprio Deus. Eu quero trazer uma polêmica aqui só para vocês ficar com um ponto de interrogação na mente de vocês. A espada do Espírito não é a Bíblia. Pastor, você está falando uma heresia. Mas eu vou continuar a frase, queridos. A espada do Espírito não é a Bíblia, mas a obediência a ela que faz a diferença. Queridos, não adianta você ter conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço um monte de gente que tem um conhecimento, é expert, curso de teologia ou poderoso na palavra, mas aqui não obedece ela, vive uma vida de derrota. Por quê? Porque não usa a arma direito, não sabe usar a arma. Conhece a arma, mas, queridos, aqui não pratica, não obedece. Não faz sentido, queridos, você conhecer a palavra e não obedecer. É ou não é verdade? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa, queridos, conhecer a palavra. Jesus, ele venceu Satanás com a palavra. Você precisa ter a palavra.
no seu coração. A palavra não fala, escondi tua palavra no meu coração para o quê? Para não pecar contra ti. Quando você esconde a palavra dentro de você, queridos, você coloca em prática para não pecar, você vai ter vitória, você vai ter sucesso. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Para concluir, queridos, eu quero dizer que a guerra ela é importante. Você, queridos, aqui precisa entender, você tem que gostar da guerra, sabia disso? Porque nós estamos em constante guerra, você tem que gostar de guerra. Você já viu aqueles filmes, né, daqueles gladiadores, não, meu Deus, os bárbaros. Já assistiu algum filme dos bárbaros, por exemplo? Eles amam batalha, eles querem pelejar. E o crente, ele precisa gostar, queridos, de pelejar, de guerrear. Por isso você precisa estar armado. Para concluir aqui, queridos, a palavra do Senhor, ela mostra, né, que Davi, ele deixou de guerrear. Davi, ele nasceu para a guerra. Deus levantou Davi para a guerra, mas um dia ele quis ficar em casa. O bonitão achou que não precisava mais guerrear, porque estava, né, conquistando muitas cidades, né? E achou que os seus guerreiros podiam ir lá sozinhos, mas o rei, ele tinha que estar na batalha. E o que aconteceu? Ele caiu em tentação pela Batseba. E olha o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala, né, que o Senhor, né, vem ali com um castigo, né, em cima de Davi. Ele perdeu o seu filho com 2 anos de idade. A Bíblia fala, né, que os filhos de Davi estuprou, né, uma de suas irmãs. E mais para frente a gente vê que um outro irmão ficou zangado com aquilo e vai e mata o irmão. Esse irmão, por exemplo, que assassinou, que cometeu o assassinato, ele toma o reino de Davi. Olha a confusão, olha o que aconteceu, porque ele deixou de pelejar e cumpriu o propósito dele. O crente, ele tem que pelejar constantemente, queridos. Uma vez que você, queridos, aqui teve a missão, uma vez que você foi chamado, você não deve mais olhar para trás. Você não tem escolha, você tem que perseverar, quebrar as pontes com o passado, querido, e ir para frente. Eliseu, quando foi chamado, ele queimou a tralha, matou os bois e foi seguir Elias. É assim que tem que ser, não olhar para trás. Os problemas virão, queridos, mas aqui, seja forte, valente, perseverante, persevere, continue na batalha em nome de Jesus. O evangelho não é para covardes. Evangelho é para guerreiros, é aqueles que perseveram, porque aquele que perseverar receberá a coroa da vida. É para aqueles que perseveram, não é para aqueles que se acovardam e param no meio do caminho. Deus te escolheu, queridos, te chamou para perseverar até o fim. Aleluias. Aleluias. Então nós aprendemos aqui a primeira arma de guerra, oração. Segunda arma de guerra, congregar. Terceira, palavra. E queridos, aqui o Senhor, ele vai preparar você para que você seja uma arma de guerra poderosa. Os Romanos, eu já estou concluindo, pode ficar de pé para parecer, né, que já está acabando. Eu quero contar para vocês aqui rapidinho. Os romanos, eles tiveram êxito, né, por 200 anos. Eles dominavam o mundo. Mas tinha um grande segredo ali. E qual que era o segredo dos romanos, né, estarem assim, né, vencendo, prevalecido, né, esse tempo todo, 200 anos, ter esse sucesso? A Bíblia, ela fala, a história, ela conta que eles tinham ali ferrantes, e esses ferrantes, né, os caras que faziam ali as espadas, eles eram excelentes. E ali, queridos, foi lançado a palavra tentação, foi criada pelos romanos. E o que era essa tentação? A tentação era o processo
de fazer a espada. Eles faziam o quê? Pegava a espada, colocava no fogo, e na hora que ela estava ali incandescente, ele colocava na mesa e observava que ali, queridos, tinha várias brechas, tinha vários buraquinhos, e ali ele pegava, o ferrante pegava ali um martelo e batia, pá, batia várias vezes, ia batendo, para tampar aquelas brechas. Depois colocava ali, na água de novo. Esse processo chamava tentação. E pegava a espada de novo, colocava no fogo novamente, e achava brechas de novo. Para que fazia isso, queridos? Porque aquelas brechinhas que tinha naquela espada, quando a espada estava pronta, quando os guerreiros iriam para a peleja, a espada quebrava. E o interessante é que os bárbaros, eles tinham espadas grandes, pesadas, e as espadas que os ferreiros de Roma faziam eram espadas leves e resistentes, inquebráveis. E o interessante é que quando esse ferrante ia fazendo isso e ela estava perfeita, não tinha mais fissura nenhuma, colocava ali na água, ali ele pegava, olhava assim, está perfeita, e ali ele escrevia o nome dele. Sabe por quê, queridos? Porque se por um acaso uma espada quebrasse aquele ferrante, ele seria punido. E Roma, a Bíblia fala, a história fala que prevaleceu por 200 anos. E um dos segredos era essa espada poderosa, uma espada leve e eficiente, inquebrável. Eu quero dizer para você, queridos, que nós vamos ser testados nessa vida. Satanás, queridos, ele vai tentar, trazer algumas coisas, vai nos tentar. Mas sabe de uma coisa, queridos, você precisa ter as armaduras do Senhor para prevalecer contra Satanás, e que você possa ser, moldado pelo Senhor. Queridos, aqui, deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Deixe o Senhor revelar, aonde estão as suas falhas. Através da oração, Deus vai mostrar para você onde está a sua falha. Queridos, nós somos tentados por aquilo, que os nossos olhos brilham. E nós vamos ser tentados. E nós temos que vencer as tentações. Nós temos que vencer, porque, queridos, se nós não vencermos, nós vamos cair na armadilha de Satanás. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O Senhor vai, queridos, dar provações a vocês, porque Deus, ele não vai tentar você, mas as provações, elas virão, para que você seja um instrumento de Deus poderoso. Ninguém começa a exercer um ministério de um dia para o outro, não. Precisa de processos, e nós temos que colocar, na brecha, para que nós possamos passar por esses processos, para que nós possamos ser o quê? Eficientes. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E aquilo, queridos, como eu falo aqui, como está escrito em Tiago, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Se você apenas ouvir e não praticar, não vai adiantar nada. Seja praticante da palavra do Senhor. Tenha uma vida de oração em nome de Jesus. Oh, aleluias. Pastor, por que você está falando tanto sobre oração? Queridos, não é eu que está falando aqui sobre oração. Isso é algo que o Senhor está falando. O Senhor, ele tem falado oração, oração. Sabe por quê? Eu vou dizer algo aqui para você, que olha, nós vamos ter tempos difíceis. Se você não estiver armado, você não vai aguentar. Você precisa
Você precisa, queridos, obedecer à voz do Senhor. Entre em oração. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu intercedo pela tua igreja, Deus, nessa noite, te pedindo, em nome de Jesus, toque, Espírito Santo, convença esse coração, leva ao arrependimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga essa pessoa, Senhor, em nome, desperta essas pessoas para ter uma vida de oração, para estar unido com o teu corpo, ó Deus, para estar, ó Deus, em nome de Jesus, cheios, ó Pai, da sua presença, da sua palavra, em nome de Jesus, para que nós possamos prevalecer, para que nós possamos ser vencedores. Os mais que vencedores se levantam nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que buscam, aqueles que perseveram, aqueles que querem a sua presença, aqueles que querem ser direcionados pelo Senhor, aqueles que querem ter o Senhor como companheiro e obedecer tudo que o Senhor falar, tudo que o Senhor direcionar, em nome de Jesus. E dessa forma nós vamos ter uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós vamos ter uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja separada, que detesta o mundo, que detesta o pecado, mas que ama as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja em nome de Jesus. Desperta os que estão dormindo. Desperta tu que dormes. Em nome de Jesus. Ressuscita. Em nome de Jesus. Seja ressuscitado nessa noite. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta. Levanta a igreja. Levanta a igreja. É hora de lutar. É hora de lutar. O Senhor te chamou para pelejar, para lutar contra principados e potestades. Levanta em nome de Jesus. Levanta. Sacode a poeira. Levanta. Erga sua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não caia nas mentiras de Satanás, mas ouça a voz do Espírito Santo. Levanta, levanta, erga a sua cabeça, sacode a poeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu gostaria, queridos, de saber aqui nessa noite se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para o Senhor. Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. O Senhor, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. O Senhor quer fazer de você, de criatura dele, para se tornar filho de Deus, fazer parte do reino dos céus. O Senhor, Ele quer arrancar você do império das trevas e plantar você no reino do seu amor. Há alguém que quer entregar a vida ao Senhor Jesus nessa noite? Ouça, hoje pode ser a última oportunidade que você às vezes possa ter. Não deixe para amanhã. Nós temos que viver, é o hoje, é o agora. Hoje é o dia de salvação. Amanhã, queridos, só Deus sabe o que há de acontecer. E se Jesus voltar essa noite, o que será de você? E se nessa noite o Senhor pedir a sua alma, como estará a sua vida? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, o Senhor, Ele te chama hoje. Não é o fim para você, não acabou para você. O Senhor tem algo novo para você. Alguém,
Se não tem, que o Senhor lhe dê outra oportunidade. Amém? Queridos, nós vamos orar e eu gostaria que você esperasse só mais um pouquinho. Eu sei que nós já passamos do nosso horário. Hoje tivemos muitas coisas. Essa palavra é uma palavra grande, né? Me perdoa pelo horário. Mas no nome de Jesus, depois dessa oração, eu gostaria que você esperasse 3 minutinhos. Amém? Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por esse culto tão poderoso, ó Pai, a qual o Senhor falou aos nossos corações. Como eu disse, Pai, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. E eu te peço, Senhor, leva-nos em paz, livra de todo mal, nos dê uma semana abençoada, uma semana de respostas, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.